Então, nós vimos a primeira parte das regras de acentuação em espanhol, né? Que nós vimos que não é uma coisa tão complicada, é bem simples. E eu falei a vocês que as monossílabos, que são as palavras de uma única sílaba em espanhol, elas, em geral, não levam acento, não foi isso? E que nós temos apenas um acento em espanhol, que é o tilde. Mas, como as regras vivem de exceções, né? A gente vai ver agora uma regra também da língua espanhola. Então, nós temos apenas um acento mesmo em espanhol, que é o tilde. Mas esse tilde, ele em algumas vezes, ele vai ser usado para diferenciar palavras. Isso mesmo, diferenciar palavras. Então, os monossílabos, em geral, eles não recebem acento mesmo, certo? Mas vai existir e existem palavras de uma única sílaba que têm a grafia igual, certo? Mas elas têm significados diferentes. Então, para diferenciar essas palavras, existe o chamado acento diacrítico. Acento diacrítico, que é o acento de diferenciação, certo? Então, são acentuadas algumas palavras, né? Que no caso, os monossílabos em especial, para distinguir-se o significado dessas palavras, porque elas se escrevem exatamente igual e o acento é para diferenciar, certo? Então, nós vamos ver agora uma lista de palavras que recebem o acento diacrítico e que são monossílabas, tá? Monossílabos homônimos, que se escrevem exatamente igual e se pronunciam igual. Então, o acento é para fazer a diferenciação. Por isso que o nome é acento diacrítico. Mas é o mesmo, né, na escrita, é igualzinho ao acento agudo, vale? Então, nós temos aí primeiro a preposição de. Quando eu vou usar essa preposição de, eu quero, por exemplo, dizer que esse carro é de alguém, ou dizer que o sorvete é de algum sabor, por exemplo, na palavra helado de chocolate. Então, eu estou falando sorvete de chocolate, né? Então, essa preposição eu uso aqui também em espanhol, certo? Que é para fazer uma ligação. A blusa é de Maria. Então, a blusa é de Maria. Eu também vou usar essa preposição, tá? Quando o de, que a gente pronuncia sempre com som fechado, ele for preposição em espanhol, ele não irá receber acento algum, tá? Não é acentuado. Então, exemplo do livro de vocês. La casa de Juan. Então, aí eu tenho uma preposição. Essa preposição não irá receber acento, certo? Mas nós temos outro de, que é uma conjugação verbal do verbo dar. Dar alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, na terceira pessoa do singular, quando eu vou fazer a conjugação, para fazer a diferenciação da preposição, o verbo vai receber um acento. Então, ele vai ser de acentuado. Por exemplo, dê-me lápis, me deu lápis. Então, aí eu já tenho que acentuar, certo? No lo de atención, eu também tenho que acentuar, porque é um verbo, tá? Então, quando de for preposição, não acentua. Quando de for verbo, acentua, vale? E aí nós temos também o famoso ele, que a gente fica sempre em dúvida, né? Se vai acentuar ou se não vai acentuar. Então, nós temos ele, que é um artículo, que é um artigo, que é o peixe, o gato, el gato, né? Então, esse ele, que é artículo, ele não é acentuado, tá? Que significa o. Por exemplo, el amor puede casi todo. O amor pode quase tudo, tá? Outro exemplo também, el libro, el gato, el lápis. Então, esses artigos que indicam o, que significam o na língua portuguesa, ele não irá receber acento algum, certo? Já o ele, para dizer ele, que é um pronome pessoal, ele sim será acentuado. Por exemplo, ele é inteligente. Ele é inteligente. Então, quando eu me refiro a ele recebe acento, tá? Vamos para o próximo. Mas e mas. Se pronunciam iguais, escrevem-se iguais. O que diferencia é o acento diacrítico. Então, vamos lá. O mas sem acento é uma conjunção,
certo? A gente usa com o mesmo sentido de porém, que a gente sempre fala em sala de aula, né? Pero. Então, aqui, por exemplo, hay que endurecer-se, mas sem perder a ternura. Tem que se endurecer mais, mas sem perder a ternura. Então, esse mas aqui, ele é o mas sem o i do português, por exemplo. Nós temos o mais e o mas em língua portuguesa. Então, o mas de porém não acentua, tá? Já o mas de quantidade, quando se refere em quantidade, que é um advérbio, ele vai receber acento. Por exemplo, quero mais café. Quero mais café, certo? Então, nesse caso, ele será acentuado, tá bom? Então, aí nós temos os monossílabos homônimos que se acentuam para se diferenciar em significado, tá bom? Vamos para o próximo, na página 42. Nós temos o mi. Na verdade, temos 3 mi aqui, né? Bem diferente. Então, nós temos 3 mi. O primeiro mi que nós vamos estudar é o pronome possessivo, que é aquele que indica posse, né? Algo que é meu, que é seu, que é nosso, é de alguém. Alguém possui. Então, nesse caso, ele não receberá acento. Um exemplo, este es mi novio. Este é meu namorado. Este es mi coche. Este é meu carro. Então, quando eu me refiro a alguma coisa que é de posse minha, eu não acentuo o mi, vale? O mi com acento é um pronome personal, vale? Exemplo, sempre habla de mim, que é o pronome que a gente usa, né, na primeira pessoa para se referir a nós, ou para conjugar algum verbo, ou para colocá-lo junto ao verbo como verbo pronominal. Quando ele está sozinho, se referindo a mim, a eu, ele vai receber um acento, tá? Um acento diacrítico. Quando ele é um substantivo, por exemplo, a nota musical mi, que é a terceira nota musical, não irá receber acento, tá? Então, aqui vai do contexto da frase para você descobrir se aquela palavra será acentuada ou não. Então, para isso, você precisa conhecer as variações, certo? Da palavra, do significado. E aí, nós temos agora o se. Se acentuado e sem acento. Primeiro, se sem acento. É um pronome pessoal, tá? Que a gente usa junto ao verbo. Ou antes do verbo, ou junto ao verbo depois. Então, nesse caso, um exemplo. Ella no se veste bien. Ela não se veste bem. Então, esse se eu estou me referindo à terceira pessoa, tá? Então, nesse caso, ele não irá receber acento. Agora, o verbo ser, que é do verbo saber, ele vai receber acento. Então, nós temos o verbo ser e o verbo saber. Os dois verbos, quando conjugados na terceira pessoa, ele será, na primeira pessoa e na terceira pessoa, ele será acentuado, tá? No lo sei, eu não sei. Então, eu usei o ser com acento, tá? Que é do verbo saber, na primeira pessoa. E o verbo ser em terceira pessoa, certo? Olha um exemplo aí bem claro pra gente. Sei que nada sei. Sei que nada sei, tá? Então, esses dois verbos, eles conjugados, eles vão ser acentuados. Então, vocês já compreenderam que toda vez que for um verbo monossílabo, na conjugação, ele será acentuado, tá? Vamos para o si. O si, nós temos mais variações, mais significados, né? Então, vamos para o primeiro si, que é uma conjunção. É uma conjunção de possibilidade, tá? Então, se eu for, se eu comer, se eu cair, tá bom? Então, vamos lá, conjunção. Se queres ser professor, estudia. Se quer ser professor, estuda. Então, aí nós temos uma conjunção que vocês devem conhecer bem na língua portuguesa, certo? Então, é o mesmo sentido em espanhol. Em espanhol, ele não irá receber acento quando for conjunção, tá? Advérbio, que é o sim em espanhol, né? A pessoa faz uma pergunta a você e você vai dizer sim. Você diz si. Então, esse si, ele é acentuado. Exemplo, ele dijo que sim. Então, eu digo que sim.
ele será acentuado. Temos o si substantivo, que é a sétima nota musical, o si, que não recebe acento. E temos o si pronome personal, digo para si mesmo. Então, eu digo para si mesmo, né? Quando se refere à minha pessoa, tá? A primeira pessoa. E aí, nós vamos para o te. O te pode ser um pronome pessoal. Eu te quiero, né? Muito legal. Eu te admiro. E pode ser o te um substantivo, certo? Por exemplo, el té está caliente. O que é té? Té é chá. Então, sempre que vocês virem na língua espanhola a palavra té acentuada, é chá, é um substantivo, tá? Então, el té está caliente é o chá está quente, vale? E vamos para o último, que é tu. Tu com acento e tu sem acento. Então, nós temos tu sem acento, o pronome possessivo, que indica posse, tu novia, tu casa, tu libro, tu lápis. Então, sempre que se referir a uma coisa que é de pertence, nós usamos o tu sem acento. Tu yerno te espera. Então, tu genro te espera, teu genro te espera, certo? E o tu com acento é o pronome personal, segunda pessoa, do singular em espanhol. Tu puedes enamorar-te. Então, tu podes estudar, tu podes comer. Então, sempre esse tu, quando se refere a tu, pessoa, é acentuado, tá? Então, nós temos esses monossílabos que são acentuados, que é o acento diacrítico, tá? Então, aqui a gente recebe acento para diferenciar no significado da palavra. Compreendido? E aí, no livro de vocês têm esse quadro, que é o fíjate, que é para a gente entender, compreender e fixar, certo? Então, lá nós temos a exceção, né? Como eu disse a vocês, as regras, elas têm exceções, casos especiais. Então, lá diz o seguinte, vamos ler juntos. Para que uma palavra lleve acento en contracción con las reglas generales, es necesario y suficiente que se cumplan las tres condiciones siguientes. Então, eu falei para vocês que as regras de acentuação são aquelas que nós já vimos anteriormente, mas que em alguns casos as palavras vão receber acentuação em contradição com a regra, tá? Então, são casos especiais mesmo. Mas para que isso aconteça, as palavras elas precisam das condições seguintes, que nós vamos ver agora, tá? Então, que a vocal tônica seja uma I ou uma U, porque a gente sabe que a vogal tônica U e I, em espanhol, eles são as vogais que são débeis, então eles têm som fraco. Quando essa palavra, ela tem essa fonema, né, essa vogal, ela tem um som forte, como na palavra dia, nesse caso, ela vai receber acento, tá? Mesmo sendo monossílaba, tá bom? Como, por exemplo, na palavra tu. Tu, pronome personal, vale? Que vaya precedida ou seguida de uma vocal fuerte, A, E ou U. Como é o que acontece com a palavra dia? Por que que o I recebe acento? Porque depois do I, nós temos uma vogal forte, que é a A. Então, o I, ele seria uma débil. Para ele ter o som de sílaba tônica, ele recebe acento. Em português, nós chamamos isso de vogal e semivogal, tá? Também que ambas vocais pertençam a sílabas distintas, que é quando a gente separa as duas vogais, como na palavra dia, que aí nós chamamos de hiato, certo? E aí nós temos uns exemplos. Bia, país, lho, sorrir, baúl, aislo, actua, judaísmo, só não hinduísmo, tá? Que por conta de onde vem a palavra, da origem hinduísmo, ela não recebe acento na língua espanhola, certo? Compreendido até cá? E aí, para a gente fixar melhor o conteúdo, nós vamos responder a atividade da página 43, para a gente compreender como se dá essas regras de acentuação da língua espanhola, vale? Então, lá na atividade, que nós temos na página 43, vocês vão trabalhar com a acentuação dos diacríticos, e na página 42,
com as regras gerais, certo? Então, nós temos as regras gerais de acentuação e o acento diacrítico. Para encerrar a leção 3, nós temos um vocabulário, tá? Nesse capítulo, nós estudamos tudo relacionado à mulher, né? A violência contra a mulher, o que a gente pode fazer para ajudá-las. E aqui nós temos 4 palavras relacionadas à igualdade de gênero. Então, igualdade de gênero. A primeira palavra é feminismo, que é defensa da igualdade de direitos e oportunidades entre todos os seres humanos, sem distinção, tá? Então, seria a igualdade de direitos e oportunidades sem distinção para todos os seres humanos, tá? Nós já conhecemos essa palavra na língua portuguesa, né? Então, o mesmo significado na espanhola. Empoderamento, que é o empoderamento, nós já conhecemos também na língua portuguesa, né? É um processo de câmbio em que as mulheres tomam consciência de seu poder e lutam contra a desigualdade entre os gêneros. Então, é quando a mulher, ela conhece o seu valor e ela se valoriza e aí ela começa a lutar por seus direitos, né? De igualdade de gênero. Então, é um empoderamento. Ela vai ter poder sobre suas ações de lutar contra a desigualdade. Misoginia, que é também conhecida na língua portuguesa, é o ódio às mulheres, então é o ódio às mulheres. Infelizmente, isso existe, né? Gostaria que não, mas infelizmente isso existe na nossa sociedade. E machismo, que é o machismo, falsa superioridade del hombre sobre la mujer, provoca discriminação e violência física e verbal. Então, são 4 palavras que a gente escuta muito na luta por direitos de igualdade de gênero, certo? Então, aqui nós encerramos a nossa leção 3. Qualquer dúvida, podem perguntar, podem ligar no WhatsApp, mandar mensagem, certo? Não se acanhe em perguntar não, por favor. Um beijo e até a próxima aula.